Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 25, em nome de Jesus. Mateus, capítulo 25, em nome do Senhor Jesus. Mateus, capítulo 25, em nome do Senhor Jesus Cristo, verso 31 em diante. Amém? Verso 31 em diante. Quem achou, diga amém. Amém. Eu vou ler o 31, a igreja lê o 32 e assim sucessivamente. Diz assim: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e agarrará uns aos outros, como a sua vara os bodes das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estabelece a sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber, era estrangeiro e hospedastes-me. Estava nu, vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste livre. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando estivemos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos. E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? Respondendo o rei, lhe dirá: em verdade vos digo que, quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também responderão, dizendo: Senhor, quando te vi com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos. Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. Virão estes para o meu reino eterno, mas os justos para a vida eterna. Vamos repetir duas vezes o verso 40? E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Mais uma vez. E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Amém? Pode se assentar, dê uma salva de palmas para Jesus. O Senhor Jesus, aqui ele não está falando em parábolas. Você vê que aqui ele não diz que o reino de Deus é semelhante, ele está falando o termo real mesmo. Ele está dizendo: quando o Filho do Homem vier em sua glória. Por que Jesus falava o Filho do Homem? Porque o homem é o único ser aqui na terra, material, digamos assim, que pensa de uma forma grande, de uma forma abrangente, um ser muito inteligente. Você não vê por aí você andando e descobrir que
um cachorro inventou algum avião ou alguma descoberta muito grande. Por quê? Porque ele não tem essa inteligência. Essa inteligência Deus deu apenas para o homem. Você não vê nenhum bicho, o papagaio descobriu a cura do câncer. Você não vê isso. Só quem consegue essas coisas é o ser humano. Então, quando Jesus ele fala o Filho do Homem, ele está se referindo a ele como filho e a Deus como homem, no sentido de ser uma pessoa que pense, de um ser pensante, de um ser inteligente. Há religiões que falam que Deus não pensa. Há religiões que pensam que Deus é apenas uma energia, é apenas uma força da natureza que por acidente criou tudo que nós vemos hoje. Mas não, Deus ele pensa. E por Deus pensar, às vezes nós pensamos assim: poxa, eu vou pedir para Deus isso, eu vou insistir com Ele nisso, mesmo sabendo que aquilo às vezes não é bom. E quando Deus vê que não é bom, Deus não nos dá, irmão. Porque se nós não sabemos o que estamos pedindo, Ele sabe o que dá, Ele sabe que Ele não vai dar. Amém? Então é importante a gente saber disso. Quando nós nos aproximamos de Deus, Deus ele pensa. Há pessoas que pensam que Deus ele é movido por palavras. Eu já vi isso, pessoas que eles chegam e eles ficam insistindo. Deus, eu tive um amigo meu que a oração dele foi no monte, e a oração dele era assim: Senhor, eu quero poder, 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 poder. A oração dele do começo ao fim foi essa: quero poder, poder, poder. Essa é uma oração, irmão, perigosa. É uma oração perigosa, é uma oração que Deus às vezes não atende. Porque Jesus disse: quando orares, não useis de quê? Vãs repetições. Então a repetição ela é o quê? Vã. Porque Jesus disse: por quê? Porque penso que por muito falarem serão ouvidos. E não é. Se fosse assim, quantas pessoas, quantas mulheres deixam os seus filhos e seus maridos em casa para ficar orando na igreja de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, e os maridos nunca se convertem, os filhos nunca se convertem. Os maridos porque perceberam que perderam a esposa para a igreja, os filhos porque perceberam que depois que a mulher começou a ir para a igreja, não cuida mais de casa, esqueceu dos filhos, e que pela igreja, pelo pastor da igreja, pelas irmãs da igreja, ela vive, ela morre, mas esquece das pessoas que estão em casa. Eu já vi casos de irmãs que deixam os filhos em casa doentes. Já vi casos de gente que foi e deixou a filha no hospital, filha especial, e deixou lá e foi para a igreja, sendo missionária, e assim sucessivamente. E aí eu paro e penso: são pessoas que não veem Deus como alguém que pensa. São pessoas que pensam que Deus é alimentado por palavras. Só que Deus não é alimentado por palavras. O que Deus gosta, o que chama a atenção de Deus são atitudes, não são palavras. Por isso que Deus disse uma vez: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está o quê? Longe. Ou seja, o lábio estava orando, o lábio estava cantando, o lábio estava citando a Bíblia, mas quando eles não estavam no ambiente de culto, eles não tinham atitudes de pessoas que serviam a Deus. Então, quando Jesus fala o Filho do Homem, tenha sempre isso no seu pensamento. Jesus está dizendo que Deus pensa, amém? Que Deus ele analisa a situação. Então veja que coisa interessante, tanto Deus analisa, que quando Saul foi falar com ele, chegou uma hora que Deus não respondeu mais, e Samuel foi orar por Saul. O que Deus falou para Samuel? Até quando você vai ter dó de Saul? Ou seja, Deus ele ouve a oração, mas ele pensa: poxa, eu vou atender essa oração. Por que eu vou atender essa oração? Quem está pedindo para mim? Por que essa pessoa está pedindo para mim? Amém? Porque se Deus fosse guiado por palavras, irmãos, ele seria semelhante aos deuses falsos. Porque Baal, quando os profetas de Baal foram enfrentar Elias, o que mais eles fizeram foi gritar, foi orar o dia inteiro, descansaram o dia inteiro, da manhã até a tarde. E Elias, o que ele fez? Ficou também orando o dia inteiro? A Bíblia diz que Elias estava falando com eles: clama aí, vai orando aí. Eles não vai pedindo aí, porque ele não estava respondendo não. E eles começaram a se cortar. E há pessoas que pensam que Deus é movido por isso. Eu já vi pessoas dizer: eu vou orar ajoelhado no feijão,
Eu vou orar ajoelhado no milho para Deus me ouvir. São pessoas que não entendem que Deus pensa. São pessoas que pensam que pode comprar Deus com palavras, que pode comprar Deus com caroças de feijão no chão, mas Deus não é superior a tudo isso. Amém? Então Deus ele pensa. Por isso que a Bíblia diz em Eclesiastes 5 que para quando nós orarmos sejam poucas as nossas palavras, porque na multidão das palavras está a voz de quem? Do tolo. A palavra tolo é aquele que é falta de entendimento, falta de sabedoria, aquele que não entende as coisas. Amém? Então veja que coisa interessante. Eu já atendi um caso de uma irmã que ela falou assim para os filhos dela: dobrem os seus joelhos e vamos orar para Deus salvar o seu pai, porque se vocês como filhos dobrarem os joelhos e pedirem para Deus salvar o seu pai, daqui a pouquinho ele já está na igreja. Só que era uma mulher que o marido chega em casa, às vezes não dava boa noite, uma mulher que o marido chegava em casa, às vezes não se dava nem ao trabalho de esquentar comida para o seu marido, e assim sucessivamente. E pouco tempo depois, ou antes, não lembro, apareceu uma amante na vida dele. Essa amante não tinha aparência bonita, só que ela era uma amante assim. Quando ele chegava no serviço, ela não trabalhava onde ele trabalhava, mas ela morava perto. Ela parava de fazer o que ela estava fazendo, ia lá: ô fulano, está bem, você está com fome? Vou trazer um bolo para você. Você está bem? Eu trouxe um café para você. Como você está? Coisa que a esposa não fazia. Então, era uma esposa que, embora estava na igreja, mas ela não entendia que o que movia a mão de Deus era atitudes e não palavras. Então ela achava que se aumentassem as palavras, Deus vai: poxa, esse pessoal está insistindo muito, eu vou dar para eles. Não, irmão, Deus, Ele é inteligente, Deus pensa. Amém? Deus pensa. Então veja, quando você for pedir algo para Deus, diga para Deus o porquê você está pedindo aquilo. Fale para Deus se você está fazendo aquilo que precisa ser feito. Porque é como eu já vi, tinha um irmão que ele falou assim: não vou sair distribuindo currículo não. Eu sou dizimista, então Deus tem que mandar na minha casa a porta de emprego. Estou nem aí. Deus ainda falou assim: Deus que se vire. Ou seja, o que ele pensa? Que Deus é um servo dele, que por ele ser dizimista, Deus é obrigado a ficar servindo ele. Não é. Então, irmão, ele estava deixando de fazer a parte dele. E uma coisa que eu aprendi: o que é a minha parte, o que é a tua parte, Deus não vai fazer no nosso lugar. Amém? Por exemplo, alguém está doente na sua casa e a pessoa pede para você: me leva no médico. Você não pode falar: não, estou indo para a igreja, tchau. Está errado. O David leu uma palavra aqui essa semana muito boa, em que o pessoal dizia assim: ah não, que você podia aproveitar de mim é corban. Corban significa sacrifício para Deus. E tem gente que pensa isso: não, vou servir Deus, então não preciso mais cuidar da minha família, não preciso mais, porque eu vou estar no altar, vou estar na presença de Deus. E está errado, irmão, porque levar o seu parente no médico é servir a Deus também. Amém? Então veja que interessante, esse homem, Jesus, ele estava dizendo que quando ele viesse na sua glória e todos os santos anjos com ele, quando Jesus voltar, ele não vai vir sozinho. Aqui, irmão, isso é um ensinamento da vinda de Jesus. Você não vê Jesus vindo e falando: eu vou vir, vou pegar vocês, vou subir com vocês, vão desaparecer, ninguém vai ver. Vai ser um desespero total, vai subir um monte de gente aí, e depois a gente volta. Depois de 3 anos e meio a gente volta. Aliás, depois de 3 anos e meio, não, depois de 7 anos a gente volta e a gente faz o juízo final. Não. Nós vemos aqui em Mateus 25, nós vemos em Apocalipse, nós vemos no Evangelho de João, que toda vez que Jesus fala da sua vinda, já é o dia do juízo final. Tanto que há algumas igrejas que falam que haverá um arrebatamento, mas é uma doutrina que não é da Bíblia, é uma doutrina que foi inventada no ano de 1800. O que eles falam? Que Jesus virá, arrebatará as pessoas e um monte de gente vai desaparecer. Piloto que for evangélico, coitado de quem estiver naquele avião, o avião vai cair, porque o piloto vai desaparecer. Acidentes de trânsito, um monte, porque os motoristas de ônibus, carreteiro vai desaparecer e vai acontecer acidente em todo lugar. Em nenhum momento Jesus disse isso, em nenhum momento os apóstolos disseram isso, em nenhum momento nós não vemos essa doutrina na Bíblia.
Ao contrário, porque a Bíblia diz que para ter o arrebatamento tem que ter a ressurreição. E toda vez que Jesus fala de ressurreição, ele diz: o ressuscitarei no último dia. Se é o último dia, não pode ter um dia e 7 anos e depois outra ressurreição. Aqui nós vemos claramente que no dia da vinda dele, ressuscitará todos, e ele colocará os desobedientes à esquerda e os obedientes à direita. Lá em Apocalipse é claro, dizendo que nos últimos dias todos compareceriam diante dele. Amém? Então, antes de você acreditar no que você vê na televisão ou que você lê nos livros, veja o que está escrito na Bíblia. Amém? Veja o que está escrito na Bíblia. Quando alguém pega, mas está escrito lá em João 14: vou preparar-vos lugar, e quando eu voltar vos levarei comigo, para que onde eu estiver esteja vós comigo também. Aí o apóstolo Paulo diz: então haverá a trombeta, e ao som da trombeta os mortos ressuscitarão, e encontraremos o Senhor nas nuvens, estaremos sempre com o Senhor. Aí eu te pergunto, em qual dessas partes está falando que alguém vai desaparecer? Nenhuma, ao contrário. A Bíblia diz: então verão no céu o sinal do Filho do Homem, e todo olho o verá. Amém? Todo mundo vai ver, até aqueles que crucificaram ele vão ver. Então não vai ter arrebatamento secreto, não vai ter sequestro, não vai ter a mãe subindo e deixando o filho, não vai ter, como uns dizem, essa doutrina é tão errada, que dizem que até as mulheres grávidas, o bebê vai desaparecer da barriga, vai ficar aquela barriga mole. Não existe isso. Deus sabe o que faz. Então leia a Bíblia, para você não ser enganado pelo que a maioria acredita. Amém? Não vai haver esse filme Deixados para Trás, deixou muita gente para trás, porque não lê a Bíblia. Amém? Então vá pelo que está na Bíblia. Jesus então ele diz que quando ele vier, ele virá com os santos anjos, não é com a igreja. Por quê? Essa doutrina que o pessoal fala do arrebatamento diz que ele vai com a igreja, depois de 7 anos ele volta para defender o povo de Israel que não acreditava nele. Isso está errado, irmão. Primeiro porque a Bíblia diz que a grande tribulação já está acontecendo. O Armagedon ele não é físico, ele é espiritual, já está acontecendo. E o pessoal já nomeou um monte de anticristo aí que já morreram e tal. Sabemos, a Bíblia diz na Epístola de João que o anticristo está na terra desde a época de Jesus. Amém? A Bíblia diz que ele é um espírito. Ele ainda diz: quem é esse? Quem é esse anticristo, a não ser aquele que nega que Jesus é o Filho de Deus? Amém? E diz que já muitos anticristos surgiram. Então as pessoas ficam pondo na cabeça, como se diz, interpretações que não estão verdadeiramente na Bíblia. Então você precisa ler a Bíblia e entender. Por isso que Jesus diz que se a pessoa não entende a palavra, vem o inimigo e faz a pessoa esquecer aquilo. Aí ficam com medo, ficam pensando que a água vai acabar, ficam pensando que o mundo vai acabar. Mas irmão, não vai, porque a Bíblia diz que tudo o que o Senhor faz durará eternamente. O dilúvio veio lá nas regiões de Sodoma e Gomorra, no tempo de Noé, e o mundo não acabou. Amém? Deus prometeu que não iria mais destruir a terra por causa do homem. Amém? E por que o pessoal diz que a terra vai acabar em fogo? Onde está escrito isso na Bíblia? Não está. O que está escrito na Bíblia é o que o apóstolo Pedro disse: mas nós aguardaremos novo céu e nova terra. Apocalipse diz: e eu via a cidade, a nova Jerusalém, fazendo o quê? Descendo do céu, endereçada como uma noiva para o seu marido. Amém? Jesus disse, Mateus 5: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão o quê? A terra. Ele não diz herdarão o céu. Amém? Eles herdarão a terra. Então, leia a Bíblia, leia o Evangelho, leia as epístolas dos apóstolos. Não fique muito acreditando nos documentários que tem na internet. Tem um monte de documentário, tem um monte de DVD, um monte de livros que ensinam coisas que não estão na Bíblia. Eles pegam um verso da Bíblia, colocam lá e criam um monte de fantasia em torno daquilo. Então tomem cuidado para você não ser enganado. Amém? Então veja aqui que interessante. Olha que interessante. Jesus então, quando ele vem com os anjos. E por que ele vem com os anjos? Nós lemos que os anjos vão colocar os desobedientes à esquerda
e os obedientes à direita. Nas outras partes que Jesus fala da vinda dele, fala da mesma coisa, diz que os anjos separarão. Então é para isso que os anjos vêm. Os anjos não vão vir ficar lá cantando, louvando, não. Eles vão vir para isso, para separar os justos dos injustos. Então diz que ele virá e se assentará no trono da sua glória. Por que ele está dizendo aqui? Que ele vai se assentar no próprio trono dele. Porque hoje Jesus não está sentado no trono dele próprio. Quem sabia disso? Diz amém. Jesus ele está sentado onde? Junto com Deus, no trono do Pai. Por isso ele diz: aquele que vencer eu farei, que assim como eu me assentei no trono, junto com o meu Pai, no trono do meu Pai, eu farei que se assente comigo no meu trono. Você vê que toda vez que a Bíblia diz de um arrebatamento espiritual, de uma visão, como em Apocalipse, ninguém viu dois tronos, ninguém viu 3 tronos, não, todo mundo só viu um trono, amém? E diz que viu no trono o homem assentado que ninguém viu o rosto, esse era o Pai, simbolizando o Pai, e o Cordeiro à direita dele, que é Jesus, amém? É a mesma coisa que eu pegar uma cadeira e falar para a menina: senta aqui do meu lado na mesma cadeira, amém? Agora, quando ele vier, ele virá para reinar sobre a terra, para ver a restauração na terra, amém? Então veja que interessante, diz que todas as nações serão reunidas diante dele, todo mundo, não é só os judeus. Jesus não virá só para os judeus, até porque, olha, você quer ver que essa doutrina é tão errada, que eles falam que se Jesus voltar e você ficar, para você ser salvo, você precisa morrer, porque só pelo seu próprio sangue você vai ser salvo. Irmão, essa é a doutrina mais errada que tem, porque a Bíblia diz que o sangue de outro pecador não salva, nem outro pecador nem ele mesmo, que nós não somos salvos através do sangue de Jesus, amém? Então é uma negação do Evangelho, você falar que Jesus vem, você vai ficar e vai ter gente salva depois, porque isso não vai acontecer. Quando ele vier, Jesus não fala: virei a primeira vez, buscarei vocês e virei a segunda vez, não, ele fala de uma volta só, amém? Então todas as nações serão reunidas diante dele. Você está vendo que ele não falou de guerra? Ele não falou que ele vai vir, vai ter uma catástrofe enorme, ao contrário, ele disse que todo mundo vai se reunir, todas as nações. Então se tiver alguém brigando, vai ter que parar de brigar e vir aparecer diante dele, porque ele é o Senhor da paz, amém? E onde ele chega, se tiver guerra, a paz tem que chegar junto, amém? Se reunirá diante dele e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes nas ovelhas. Por quê? O bode ele fica batendo nas ovelhas. O bode ele não pode ver uma ovelha, ele fica dando coice, ele é, como fala? Violento, ele é violento, ele quer o espaço só para ele. O bode é desse jeito. A ovelha não, a ovelha ela fica um monte de ovelha tudo junto, uma não morde a outra, uma não ataca a outra, que é um bicho manso, amém? Então ele começa a dizer: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, benditos, abençoados, aqueles que são falados bem pelo próprio Deus. Você sabia que Deus fala bem daqueles que são servos dele? Lembra na parábola de Jó, quando Satanás chega diante dele e fala: lógico, ele é rico, ele é milionário, ele tem tudo o que ele quer. E o que Deus responde? Vistes meu servo Jó? É um homem íntegro, é um homem que anda direito. Olha, Deus estava fazendo o quê? Elogiando a Jó. Jesus uma vez disse: eu não recebo glória de homens. Ele disse: Jesus, por que procurais a glória dos homens e não somente a glória que vem de Deus? O apóstolo Paulo fala: cujo louvor não vem dos homens, mas vem de Deus, amém? Jesus mesmo disse que aquele que honrar ele na terra diante dos homens, ele honrará diante do Pai. Então, irmão, a verdadeiro elogio não é o que o pastor faz para você, não é o que o diácono faz, não é o que o membro faz, é o que Deus faz. Ainda que todo mundo fale mal de você, mas se Deus está falando bem de você, não tem problema, o importante é que Deus ache bem de você. Então, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ou seja, há um reino que está preparado para nós desde quando Deus começou o mundo, amém? Só que nesse reino só entram ovelhas, e a ovelha ela é mansa, a ovelha ela é limpa, a
A ovelha, ela deixa o pastor fazer com ela o que ele quiser. Então nesse reino só entra crentes assim, crentes mansos, crentes que deixam Deus fazer com eles o que Deus quer, amém? Pessoas que não ficam atacando umas às outras. Só que ele diz o porquê. Porque eu tive fome e me destes de comer, eu tive sede e me destes de beber, estive enfermo e me visitastes, fui estrangeiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, fui preso e fostes me visitar. Irmão, isso é muito forte. E o pessoal vai perguntar para ele: mas quando, Senhor? Porque muitas pessoas separam Deus da sua criação. Às vezes as pessoas falam: poxa, seria tão bom que Deus aparecesse. Queria que Deus aparecesse aqui, pronto, todo mundo ia acreditar. Mas irmão, se já existem pessoas fanáticas que abandonam seus filhos sem ver Deus, se Deus aparecer, a pessoa vai enlouquecer e vai falar: nunca mais eu vou sair da igreja, vou ficar aqui para sempre. E não é assim que deve ser, amém? Então olha que interessante, quando ele fala que quando a gente dá comida para alguém, está fazendo para ele, ele diz: quando fizesse um desses meus pequeninos irmãos, fizestes para mim. Então onde que Deus está? Deus habita no meio dos louvores, mas não existe louvor maior do que esse aqui, porque quando você ajuda o necessitado, você está louvando a Deus também, e é como se você estivesse fazendo para Ele, amém? Por isso Jesus diz: faça o próximo que você gostaria que fizesse para você. Então ele começa a dizer, quando ele fala: estive preso, fostes me visitar, ele não está se referindo aos assassinos, ele não está se referindo aos pedófilos, aos estupradores, não, ele está se referindo àqueles que foram presos por amor ao Evangelho. Você não vê na Bíblia ninguém que havia sido uma pessoa muito ruim, que Deus usa ele para ser um exemplo. Não. Você vê que o bandido na cruz, Jesus não tirou ele da cruz, salvou a alma dele, mas não livrou ele de pagar o que ele fez, amém? Agora, quando uma pessoa é presa injustamente, como acontece nos países islâmicos, e aí a pessoa vai e é presa, e tem irmão que vai lá e visita a pessoa, tá nem aí, vai lá e visita. É isso que Jesus quis dizer, como João Batista quando foi preso, como os apóstolos quando foram presos, amém? É isso que ele está querendo dizer. Por que eu deixo isso bem claro? Porque há pessoas que pensam que Deus defende gente ruim, e Deus não defende gente ruim, irmão. A Bíblia diz que o homem plantar, isso ele vai ceifar. No dia que Pedro pegou a espada e foi tentar ferir Malco, que era o capitão que foi prender Jesus, ele tentou se esquivar, pegou, arrancou a orelha. O que Jesus falou para ele? Não faça isso, coloque essa espada na sua bainha, porque quem ferir com a espada será ferido. Então, irmão, pela Bíblia, não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está dizendo. Deus, ele não defende a obra ruim. Se uma pessoa estuprou, se uma pessoa pegou uma criança recém-nascida, estuprou, e essa pessoa for condenada à morte, realmente essa pessoa tem que morrer. Pela Bíblia, quem executar essa pessoa não vai ser condenado por assassino, não, porque tem regras para isso na Bíblia. Quem sabia disso diz amém? Tem, isso está na Bíblia, não sou eu que estou falando, era a regra do tempo de Jesus, amém? Então, essas pessoas presas que ele está dizendo são esses, os que foram presos injustamente. Então, quando ele diz: tive fome e deste de beber, o que ele está querendo dizer, irmão? Às vezes a fome não vem das pessoas que estão de fora, às vezes está dentro de casa. Às vezes essa sede está dentro de casa, o cansaço. Às vezes fica alguém doente na família, ninguém vai visitar, ninguém vai ver, amém? Isso entristece o coração de Deus. Às vezes o filho ou alguém está precisando e a pessoa não, está o dia inteiro na igreja. Tudo tem o seu tempo. Tem o tempo que você está na igreja, a gente passa aqui só 1 hora, alguns 1h30, quando muito 2 horas, raramente, muito raramente 2 horas, amém? Terminou isso, você fez a sua parte espiritual. Agora, quando você chega na sua casa, você tem que continuar sendo o filho, continuar sendo a filha, continuar sendo o marido, continuar sendo a esposa. Não querer transformar a sua igreja, sua casa, numa igreja, amém? Porque eu já vi muito isso acontecer. Eu já vi relacionamento acabar
Porque toda vez que o noivo da moça chegava lá para conversar com ela, ou para namorar mesmo com ela só queria ler a Bíblia e orar. Isso faz na igreja, tem a hora certa para isso. Deus, irmão, Ele não quer fanatismo na sua casa. Deus, Ele quer pessoas sábias. Deus quer pessoas prudentes. Nada de errado você orar e ler a Bíblia com seu marido, com seu namorado, com seu noivo, mas fazer isso 24 horas por dia é errado. Você vai afastar a pessoa de você, não vai ser o diabo, vai ser você mesmo. Quem vai entender diz amém? Nem vocês aguentam ver eu falando muito aqui. Imagina, falando 24 horas aqui, vocês sendo obrigados a ouvir 24 horas, nem vocês vão aguentar. Então imagina uma pessoa que está fora da igreja. Amém? Agora ele encerra dizendo: mas dirá os que estiverem à sua esquerda: tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, estive nu e não me vestiste, etc, etc, etc. E aí eles tentam se justificar quando, Senhor? Porque tem gente que só vê Jesus em Jesus, ele não vê Jesus nas pessoas, e nós temos que aprender a ver Jesus nas pessoas. Tem gente que consegue ver o diabo nas pessoas, vê o diabo em todo mundo. Eu vi o diabo em fulano, hein? Eu vi o diabo em ciclano. O irmão falou uma coisa, mas eu vi o diabo nele. Mas quando você vai começar a ver Deus nas pessoas? Jesus disse que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se o teu olhar for ruim, o teu corpo vai ser trevas, e profundas trevas. Amém? Aí a gente pensa que a treva está no olho, mas está no nosso olhar. Então, limpa os seus olhos hoje. Eu vi uma reportagem que diz que nós temos que limpar os olhos mesmo, mas tem que ir no médico para limpar os olhos. Eu não sabia disso, né? Você tem que ir lá limpar. Diz que tem pessoas que têm a vista embaçada e pensam que tem problema na vista. Aí quando limpa os olhos, a pessoa começa a enxergar normal. E era só sujeira que estava fazendo a pessoa enxergar as coisas embaçadas. E diz que dessa sujeira que surge a catarata, que aí tem que fazer só cirurgia mesmo. E o que isso tem a ver comigo, pastor? Os nossos olhos espirituais também precisamos limpar ele. E o nosso oculista é Jesus Cristo. Amém? Temos que lavar os nossos olhos, parar de olhar as coisas com maldade, começar a ver as coisas de uma maneira mais iluminada. Amém? E para encerrar, então ele diz: quando deixou de fazer um desses pequeninos, irmãos, a mim não fizeste. Se lembra que Deus não falou quando você deixou de fazer para o grandão? Ele diz: quando deixou de fazer para o pequenino. Porque para Deus, irmão, para Jesus, todos nós somos pequenos, em tudo, em força, em tudo. Eu fico analisando, né? Uma vez uma pessoa pegou um cachorro e jogou o cachorro pequenininho, jogou o cachorro, que o cachorro bateu no chão do jeito que bateu, ficou. Mas aquilo me deu raiva, porque tudo bem, o bicho ele não entende, ele não sabe o que está acontecendo. Ele é igual um bebê. Se falar com o bebê não vai saber o que você está falando com ele. Eu fiquei analisando, meu Deus do céu, um negócio de um bicho tão pequeno desse não pode nem se defender. Aí depois ele foi lá arrependido, pegou o bebê pegou o cachorro, lá de novo o cachorro e tudo mais. Só que eu fiquei analisando, se eu que sou homem sentir só ver um cachorro ali pequenininho, sem ter como se defender, da mesma maneira Deus olha para nós, irmão. Ele sabe que a nossa força é pequena, por isso que Ele nos dá força quando a nossa carne. Ele sabe que a nossa resistência é pouca, por isso quando a nossa resistência está acabando, Ele vem nos dar força. Então, aprenda isso, todos nós somos pequenos, amém? Nós não somos grandões. Tem aqueles que vão falar: não, eu tenho que ser grande no meio dos grandes, né? Tem até cantores que perdeu a agenda, perdeu um monte de coisa, né? Porque falou que ele era o destaque do povo gospel. Irmão, o destaque na igreja é Jesus. Nós apenas administramos as coisas, mas nós não somos donos de nada, nem da nossa própria vida, nem do nosso próprio corpo. A gente não escolhe nem o corpo que a gente vai ter quando a gente vem para o mundo. Amém? Então, aprenda isso. Nós não somos donos de nada, nós apenas administramos aquilo que Deus nos deu. Então ele diz assim, em 46: que irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém? Então eu creio que essa palavra já nos ensinou bastante coisa. A gente saber que isso aqui é que move a mão de Deus, praticar o bem.
viver o bem no nosso dia a dia, fazer o bem no nosso dia a dia, não é só palavras. Palavras são boas, orar é bom, Jesus mandou orar sem cessar, mas saiba que a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Tem um verso na Bíblia que eu não lembro onde que está escrito o capítulo e o verso, mas está em Provérbios. Talvez sabe porque eu devo de ler mais Provérbios do que eu, que diz que Deus não ouve a oração do injusto. E Salmo também está dizendo que para Deus é abominação a oração do injusto. Então, irmão, a partir de hoje, você quer ver Deus agir na sua vida? Seja uma boa pessoa, dentro da tua casa principalmente. Não adianta você salvar o mundo inteiro e perder a sua casa. E eu falo por mim, o que eu prego para vocês ouvirem. Se eu tivesse abandonado a minha filha para ser pastor, que eu era pastor da Igreja da Graça, do L.R. Soares, eles queriam que eu fosse embora ou para o Rio, ou para Minas, ou para o Paraná, mas eu não podia levar minha filha. Pode ter certeza que hoje a minha filha não queria saber de igreja. Por quê? Eu sei que está sendo gravado, mas depois tem como editar essa parte. Não, mas tudo bem, se não tem como editar não tem problema. Porque a mãe dela é pastora, mas a mãe dela não liga para ela. A mãe dela, às vezes passa aniversário, a mãe dela não está nem aí. Então, se eu tivesse abandonado ela, quantas vezes ela chorou por falta da mãe dela? E quem estava do lado dela era eu. Muitas pessoas pensam que era a minha mãe. Muitas pessoas pensam que era meu pai, mas não, era eu que estava do lado dela. Era eu que sempre ouvi ela. Nem a minha mãe, sendo a minha mãe, entendeu a minha vida como eu entendi. Então, se eu tivesse abandonado ela para servir a igreja, eu ia ganhar muita gente, mas eu ia perder a principal ovelha que Deus colocou na minha mão, que era minha filha. Amém? Então, o que eu estou dizendo para você aqui, eu vivo, e eu não me arrependo de ter chegado no meu pastor e falar: pastor, eu não quero mais ser pastor, eu quero apenas ficar como um voluntário simples, porque eu não vou abandonar minha filha. Amém? Então, aprendi isso. Hoje está muito isso, tem muito pastor que separa, que diz que a esposa está impedindo ele de fazer a obra para casar com outro que ajuda ele a fazer a obra. Está tudo errado, irmão, está tudo errado. Então não abandona a tua família, mas também não abandona a obra de Deus. E tem gente que pega essa palavra e já vai para o fanatismo, ao contrário, não saiu mais de casa, não vamos para a igreja nunca mais. Não é assim, tudo tem a hora certa. Lembra de Marta e Maria? Marta teve o dia inteiro para arrumar a casa, ela resolveu arrumar na hora do culto. Nós temos 24 horas todo dia, 168 horas por semana, mais ou menos. De 168 horas, a gente não pode tirar 3 horas ou 6 horas que seja para Deus. Podemos, amém? Porque eu estou vendo dizer a questão de abandono. Então, tome cuidado, e assim você vai guardar a sua família, em nome de Jesus, amém? Vamos fazer a oração? Fique em pé, pegue a pasta da família nesse momento, em nome do Senhor Jesus. E aí eu digo para vocês veem que cargo não significa nada. A mulher é pastora, se bem que a Bíblia não tem ministério pastoral feminino, a Bíblia não chama ninguém de pastora, você só vê pastor na Bíblia, né? Mas isso aí não vem ao caso, mas isso é para vocês saberem. E muitos veem, grande mulher de Deus, e parará, mas não sabem como é dentro de casa. É isso que eu quero que você entenda. Você vê a pessoa no altar, mas você não sabe como é dentro de casa. Então, eu te vejo aqui, eu não sei como você é dentro de casa. Se Deus está mandando essa palavra, é porque alguém precisa se arrumar e alguém precisa não cair nisso. Porque tem irmãos que fazem, já vi missionários, aí você não pode ir pela cabeça toda. Já vi irmã chegar, já vi falar para mim, lembra de Marta e Maria, não sei o que. Eu falei, irmão, então peraí que eu vou te explicar o que aconteceu com Marta e Maria. Aí eu vou lá para Timóteo 5,8, essa palavra que todo mundo tem medo, quem não cuida dos seus, principalmente da sua casa, já negou a fé, é pior que infiel. Na hora murcha a pessoa, então não vá pelos outros, vá pela Bíblia e por Deus, amém? Se você trouxe água, peça de roupa para ungir, pegue nas suas mãos. Vou pedir para o diácono Marlin estar ungindo, em nome de Jesus. Para ser mais rápido, eu vou pedir para os dois ungir. O diácono Marlin unge da metade para cá e a Cleide da metade para lá, e vai ungir rapidão, tá bom? Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Você que não tem a base da família,
depois do culto você pode pegar, amém? E pense na sua família agora, você que nem esqueceu também, pense na sua família agora e vamos orar. Senhor nosso Deus, maravilhoso e eterno Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós apresentamos ao Senhor a nossa família. Eu agradeço a Ti por esta palavra, por esta mensagem, Senhor. Eu peço a Ti que o Senhor venha receber, Senhor Jesus, venha receber, Senhor, a nossa família no Teu altar. Que a nossa família, Senhor Jesus, venha ter sempre a união, a saúde, a paz, o amor, a prosperidade, o respeito, a proteção, a sabedoria. Eu peço essa bênção sobre a minha filha, sobre mim, sobre a minha mãe, sobre o meu pai, sobre o meu irmão, sobre a minha irmã e sobre a família de todos os irmãos e irmãs que estão aqui. De todas essas pessoas, Pai, que vieram orar pela sua casa, que vieram orar pela sua família, essas pessoas que vieram ouvir essa mensagem que veio do Senhor, que em nome de Jesus Cristo, meu Pai, a Tua bênção esteja sobre a vida de cada um. Dê sabedoria para nós sabermos tratar os nossos parentes e familiares, que através de nós, Senhor, os nossos parentes e familiares sejam alcançados por Ti, que eles sejam salvos, que eles venham para o Teu caminho, que eles venham para a Tua presença, que haja salvação, que haja, Senhor, a transformação, que eles tenham prazer, meu Pai, em estar na Tua casa, que eles tenham prazer de estar no Teu caminho, de estar na Tua presença, que a nossa casa, Senhor, seja um pedaço do céu, que a nossa casa, Senhor, seja um pedaço do paraíso, e que em nome de Jesus, através das nossas obras, o Teu nome seja glorificado, Pai. E assim nós entregamos a nossa casa e a nossa família em Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, louvado seja Deus. Irmão, você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, pegue nas suas mãos este momento. Eu tenho um testemunho para contar. Na sexta-feira eu fui num velório de uma pessoa amiga minha, e na volta, irmãos, o meu pneu furou. Aí quando eu fui trocar o pneu, o step estava murcho. Olha que legal. E o cara da CT atrás de mim, eu falei, meu Deus, eu vou tomar uma multa, será? Aí para completar, deu um pane lá, tinha estourado 2 negócios lá, acabou a luz em tudo, não tinha farol. Cheguei no posto com o pneu na mão. Quando eu fui encher, moço, acabou a luz, o compressor nem encheu. Ah, beleza. Aí lá vai eu atravessar o outro lado da Jacupês, eu com a roda na mão. Cheguei lá, tinha uns caras do Lava Rápido. Eu falei, moço, tem luz? Aí ele, moço, não tem não. Eu, será que eu consigo encher esse pneu naquele compressor? Ele falou, vamos ver. Não dá não. Tá tudo certo. Eu falei, tá bom. Quando eu tô indo embora, é o dono do Lava Rápido, eu acho, o gerente saiu correndo. Moço, tem uma borrachinha ali, ó. Vai ali e tal. Eu falei, e agora? Eu só tava com R$20 no bolso. Vai ver a situação. Onde você vai achar pneu com R$20? Lugar nenhum, né? Eu falei, meu Deus, e agora? Eu olhei para o outro posto, aí eu pensei, se tiver acabado a energia e o compressor tiver descarregado, já era. Eu falei, tá bom. Aí eu voltei, cheguei lá no borracheiro, irmão. A borracheira olhou e falou, meu, esse seu pneu aqui tá ruim. Se eu arrumar ele aqui agora, daqui um dia ou hoje mesmo pode dar problema de novo. Eu vou arranjar um pneu para você. Eu falei para ele, mas tem um problema, eu só tenho R$20. Ele falou, não tem problema, eu vou arranjar um pneu para você por R$20 então. Ele arranjou para meu irmão um pneu por R$20. Só que o testemunho não é esse, é parte do testemunho. Porque se eu não tivesse ido no Lava Rápido, o rapaz não teria me chamado e me falado, eu nem tinha visto o borracheiro. Aí ele colocou lá o pneu para mim, cobrou só R$20. Aí beleza, eu ainda tinha umas moedas, dei para ele que eu tinha lá. Beleza. Quando eu voltei para colocar, irmão, o pneu no carro, eu tô lá. Aliás, quando eu voltei, não. Eu acho que foi quando eu descobri que o pneu estava murcho. Estou lá levantando. Meu macaco, ele é semi-novo, ele não é novo, mas não tem muito tempo que eu tenho ele. Levantei o carro e de novo veio na minha mente aquele negócio de colocar o pneu embaixo do carro. E é coisa que eu não faço quando eu estou, porque eu confiava nesse meu macaco, né? Levantei o carro porque ele levanta tanto que chega a levantar as 2 rodas. Se ele quer levantar da frente, eu levanto da frente e a de trás. Daqui a pouco, quando eu fui tirar a roda de trás, irmão, nem percebi. Quando eu fui tirar a roda de baixo, quem disse que a roda veio? Quando eu olhei para o macaco,
Macaco tinha sido dito. Amém? E a Renata viu. Eu falei: Renata, olha isso aqui. Ela falou: agora você estava junto, você vê como Deus cuida da gente. Amém? Então, estou cantando isso para glorificar o nome de Deus, que mais uma vez Deus defendeu as minhas mãos. Amém? Então, que Ele seja louvado em nome de Jesus. Irmãos, vamos agradecer a Deus então por esse culto. Quarta-feira, campanha com os diáconos em nome de Jesus. E eu estou muito feliz porque os diáconos estão deixando Deus usar. Estou vendo que os irmãos estão pregando cada dia melhor. Isso é muito bom, que Deus usa cada vez mais e cada vez melhor. Uma ferramenta, quanto mais você usa ela, tem uma ferramenta, eu não sei qual é, que quanto mais você usa, mais ela fica melhor. Amém? E assim somos nós na obra de Deus. Quanto mais você usar, mais você vai ficando mais afiado ainda na obra de Deus, tá bom? Irmãos, vamos orar então pela família da Sorlana. A Sorlana foi uma moça que Deus curou ela aqui, que ela tinha cistos no útero, e Deus curou ela aqui na igreja. Amém? Vamos orar pela família dela, que eles ainda estão muito tristes pela perda da mãe deles. Tá? Vamos orar para que Deus venha consolar eles em nome de Jesus. E sexta-feira estamos aí no terceiro dia da campanha do Sal em nome de Jesus. Amém? Vamos agradecer a Deus. Quero falar que nós oramos. É verdade. Perdão, irmãos. Você que trouxe o dízimo, sua oferta pega nas suas mãos. Quero falar para a irmã Elisete que nós oramos. Eu não sei se a irmã chegou a viajar, mas a irmã falou que se não viesse, viajou? Amém. Então nós oramos pela irmã, tá bom? Só para avisar. Vamos orar pelas ofertas. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha receber os dízimos e as ofertas do teu povo. Venha dar a prosperidade, meu Pai, na vida de cada ofertante, na vida de cada dizimista. E olha também para aqueles que hoje não têm, mas que vieram oferecer a sua presença na tua casa, vieram oferecer o seu tempo para ti. Prospere a todos, Senhor. Abre as portas, que cada dia mais nós tenhamos uma vida próspera, nós tenhamos uma vida digna, uma vida abençoada. Em nome de Jesus, para vivermos bem, para pagarmos nossas contas em dia e também para ajudarmos na tua casa, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você que trouxe, coloca aqui dentro da caixinha, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Quanto tempo de louva a Deus, como por em nome de Jesus. Para a nossa casa em paz, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus.